Fala, Zé. Não, o Vasco tem a obrigação de ganhar. Claro. Desculpa, joga em casa. De ficar com a vaga ou de ganhar o Criciúma? O Vasco tem 3 jogos, restam 3 jogos, Sim. 2 em casa. Ele tem a obrigação de ganhar. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaína. A primeira pergunta que eu vou te fazer é se você pensa aí como Zé Elias vascaíno. É obrigação do nosso Vascão ganhar do Criciúma, ganhar do Sampaio Corrêa? Vamos trazer essa resenha de hoje do programa da ESPN, que analisou aí os próximos confrontos do Vasco, principalmente esse jogo aí de amanhã, que promete ser um jogo bem complicado aí, diante do Criciúma. Mas, família vascaína, antes de trazer essa resenha, queria trocar um papo aí com vocês, se vocês pensam como eu, que é o seguinte, ó, deixa eu trazer a câmera pra cá rapidinho. É o seguinte, tem um jogo amanhã que a gente tem que dar uma secada a mais. Pelo menos é meu ponto de vista. Claro que o Vasco tem obrigação de ganhar, tanto do Criciúma, tanto do Sampaio Corrêa. Mas vocês vão entender meu pensamento. Se for mais fácil ganhar do Sampaio Corrêa, mais fácil em termos, né, eles chegarem dentro de São Januário já sem brigar por nada, eu acho que é melhor, pelo menos na minha opinião. Então vamos lá, ó. O Sampaio Corrêa enfrenta amanhã o Ituano fora de casa. Vamos supor que o Sampaio Corrêa perca amanhã. Vai ficar aí com 52 pontos. Se ganhar os seus próximos 2 jogos, chegaria aí aos 58 pontos. O Vasco ganhando o Criciúma, se Deus quiser, fica com 59. O Ituano ficaria com 54, ganhando do Sampaio Corrêa. Ganhando seus próximos 2 jogos aí, vai a 60. E um dos jogos é o Vasco, mas vai a 60. E aí o Sport, mesmo o Sport ganhando seus 3 jogos, que eu acho difícil, chegaria aos 62. Ainda tem a questão aí do STJD que pode tirar um ponto aí do Sport. Qual é o meu ponto de vista aqui, família vascaína? O Ituano ganhando do Sampaio Corrêa. Amanhã, o Vasco ganhando do Criciúma. O Sampaio Corrêa vem para São Januário sem brigar por nada. Não vai ter mais chance de acesso. Como eu disse aqui, o Sampaio Corrêa ficaria com 58 e o Vasco com 59. E aí, a gente vai pegar o Sampaio Corrêa dentro de São Januário, sem eles brigar por nada, ganhando ali deles, chegaria os 62 pontos. Ituano sem chance, Sport sem chance. E aí, ô, ansiedade que me mata, família vascaína, eu tô louco pra ver o Vascão na Série A. Então, pelo menos esse é meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo ou não. Thiago, não interessa se o Sampaio chegar com chance, não chegar com chance, é obrigação do Vasco ganhar dos 2. Eu até concordo com você que pensa assim, mas eu acho que é mais fácil aí o Sampaio Corrêa chegar aqui em São Januário, já de férias. É melhor? Mas vamos lá, família vascaína, vamos trazer essa resenha aí do programa da ESPN que falou desse confronto aí dificílimo amanhã do nosso Vascão, São Januário, lotado diante do Criciúma. É decisão, é final, família vascaína. Vamos lá. A gente trata de séries A, de série B, e eu quero então que você fale com essa convicção toda o placar para Vasco e Criciúma. Ah, não, é só seu. Eu vou poder falar ou vão debochar? Vão Você cortar? pode falar. É que você já foi tem numa linha. 10 minutos para falar. Vasco e Criciúma amanhã? Você deu meu tempo pra você. 1-0, hein? 1-0 para quem? Pro Vasco. Como é que é, né? Você deu meu tempo de comentário pra Em você. São Januário? Só por isso. Jogo em São... O que vocês falaram aqui? Não, foi comentar sobre o Vasco, eu senti o meu tempo pro Pedro Ivo. Mas sabe por que isso? Porque não Historiador acompanha a Série B. do Vasco. Não acompanha a Lugar Série de B. fala, como você gosta Não de acompanha a Série B, é elitista. Sabe? É complicado. Bairrista, eu tô elitista. brincando. Não acompanha a Série B. Ao Bahia, Cruzeiro, Só pra você ver. Grêmio. Aí ele não acompanha. Sabe o que eu fiz ontem? Ontem eu vamos cheguei nos no Morumbi. exaltar. Eu cheguei no Morumbi e vi a repetição de Ponte Preta e CSA, porque eu não quero que o CSA caia. Eu gosto do CSA, eu gosto do CRB, eu gosto do Sampaio Corrêa. Patéticos. São times que eu gosto. Tô falando sério. Vou trazer camisa do CSA aqui dos anos 80. Chega! Eu tô te defendendo e você me ataca. Conta aqui, Série B do Campeonato Respeita Brasileiro, amor. o Vasco ainda ali na briga por uma vaga no G4, está no G4, né, com 56 pontos, Na mas luta pra não é sair, isso, né? né, Ficou rodada quase 36 em mundo andamento, tá lutando por cada alguma coisa. jogo uma final. Óbvio. É, o Quem Vasco, nunca disse isso antes? o Vasco começou a entender o que funciona pra ele, os jovens. São Januário segue funcionando pro Vasco. Tem um bom momento de Alex Teixeira, passada a confusão toda de esporte, mas querendo ou não, o Vasco também sai de lá com moral levemente elevado, porque não é derrotado, mantém a distância, busca um resultado no final. É confiar muito mais nisso, Dani, não exatamente numa
regularidade que te faça afirmar que o Vasco em São Januário vai vencer. Ainda mais com a tensão da reta final. Mas acho que é possível de fazer um resultado. A gente viu ali a briga com o Sport, o Raniel não joga esse jogo. Luiz, poderia recorrer, né? Pode recorrer, não saiu nenhuma decisão. O Vasco vai recorrendo, não saiu nenhuma decisão. O Raniel não pode jogar. O Luiz também está suspenso. Mas é uma coisa também, o time do Vasco hoje ele não passa necessariamente pelo Raniel, Dani. É bom que se diga, o Raniel ele passou a ser muito mais uma opção. O time do Vasco hoje passa por entender como você vai acomodar os jovens, o estilo de jogo que você vai levar a campo, um time que não seja tão pesado para uma Série B que você precisa ter a bola principalmente em casa e apostar na fase do Alex. Eu acho que isso sim é fundamental. O Alex que, enfim, despontou. Não como craque muita gente poderia imaginar, mas com alguma relevância nessa reta final de Série B. Né? Coloca pra gente, por favor, os times que estão aí nessa briga aí, do Sport também tá nessa briga. O Vasco pode tá nessa briga. caminhar bem. O Criciúma tá 4 pontos atrás, então não deixa de estar ainda, né, matematicamente lutando por essa vaga. E a gente tá vendo os jogos com os times envolvidos. O Ituano é o 8º colocado, tem 51 pontos. Joga com Sampaio Correia. O Vasco vai enfrentar o Criciúma, Londrina e Sport. Esse jogo é interessante, né? Porque em determinado momento parecia que o Londrina estava ali em ascensão, estava subindo na tabela da Série B e agora é só o 9º colocado. Está com 50 pontos. Nos últimos 5 jogos só teve uma vitória. E aí tem Bahia, o Bahia para mim, Bahia e Grêmio para mim já estão. Também. Matematicamente ainda não. Mais um jogo de Grêmio vantagem, 58, Bahia 57, Vasco 56. Mas para mim, Grêmio e Bahia já estão e tem uma vaga aberta, Birner. Você balançou a cabeça quando eu falei do Londrina e tal. Você confia no Vasco para ficar com essa vaga ou tá aberto ainda, Birner? Eu sempre achei que o Vasco ia subir mesmo. Baseado em quê? Ué, mas tá criticando eu concordo contigo, Pedro, quando você fala que o Vasco não tem uma equipe confiável. Eu olho pra baixo e ninguém mais tem. Aí chegou um certo momento, quando a gente olhou a possibilidade do Londrina, a gente olhava a tabela do Londrina, a tabela do Vasco era uma tabela muito mais difícil. O Sport, pra mim, era a maior ameaça. Pra mim também. Continua sendo. Agora, esse último jogo talvez seja emblemático. Talvez seja emblemático. E talvez exatamente por isso a torcida teve aquela reação inaceitável, né? Porque ela entende também isso, nem que seja inconscientemente como um jogo emblemático. A torcida do Sport ali entendeu que o acesso ficou muito mais difícil. É possível ainda. A partir do empate. O Vasco está ameaçado, mas o Vasco é o favorito à 4ª vaga. Mas se aí, vai confirmar, eu não sei. Mas aí passa muito mais pelos outros, né? Mas é um campeonato entre os outros e ele. Não é um campeonato entre o Vasco e o Manchester City. Quando eu falo pra você de não ser confiável e de não olhar pro Criciúma e falar que vai resolver, calma, tá tudo bem. Não, eu tô explicando uma coisa vai resolver óbvia, contra o Criciúma? Não dá pra saber. Talvez vai jogar muito mais com risco do que exatamente com a garantia de vitória dele. Esse é meu ponto. Fala, Zé. Não, o Vasco tem a obrigação de ganhar. Claro. Desculpa, joga em casa. De ficar com a vaga ou de ganhar o Criciúma? O Vasco tem 3 jogos, são 3 jogos, 2 em casa. Ele tem a obrigação de ganhar. Não pode parar, não pode pensar, não, eu vou, talvez, o jogo é difícil, 3 jogos além desse, né? Depois tem o Sampaio Correia... Não, não, desculpa. Esse mais dois. O Vasco tem que trabalhar isso, tem que ganhar. Se não ganhar em casa, não merece subir. É a final da Copa do Brasil, é a final da Libertadores, é a final do Champions. O Vasco tem que trabalhar dessa forma, não pode pensar em outra coisa. Tá meio longe. Mas se não ganhar em casa... Mas não tem outro pensamento. Se não der na técnica, vai na força. Se não der na força, eu sei lá, vou fazer alguma coisa diferente para poder ganhar. Se ganhar hoje, eu acho que já praticamente classifica. Vai depender do resultado do Sport, né? O Sport está um ponto colado. Mas aí o vestiário, a expectativa que se cria para a próxima partida, né? A confiança que você ganha. Desculpa, eu falei besteira. 56 e 56, são 3 pontos. Sim. Não, eu acho que o Vasco tem que trabalhar dessa forma. Não tem outra possibilidade. O Vasco obrigação vencer. O Vasco não tratou bem a Série B como deveria, para a gente virar agora e falar, não, porque tem um desenho, tem que apostar isso aqui, a ideia de jogo estabelecida, é isso que vai fazer. O Vasco não tratou. O Vasco dobrou a aposta, o Vasco contou muito mais, como o Vitor falou, do insucesso dos outros, uma Série B com nível abaixo de outros anos, uma pontuação que não é aquela de outros anos. Então, agora é isso. Agora é apostar no jovem, na boa fase do Alex, no que São Januário pode fazer, na mobilização de uma reta final. Mais sorte do que juízo, né? Exato, na mobilização de uma reta final, Então, você quando começa a contar com muita coisa subjetiva e que não está no seu controle, você está dobrando a aposta. Por isso que o risco existe. Não é porque o Vasco passou o tempo inteiro no G4 e porque os outros times são menos qualificados e não se decidem ali quem é de fato o 5º colocado, o grande postulante, que dá para acreditar. Tem muita coisa que vai definir essa trinca final, esses 3 jogos que restam, que não necessariamente está no controle do Vasco. Isso é o risco. O Edu falou que se não ganhar em casa não merece ficar com a vaga. Mas peraí também, porque tem 3 pontos ali a mais. Então, se perder esse jogo e ganhar os próximos 2, ainda fica na frente do
do Sport, mesmo que vença todos os jogos, contando que o saldo de gols não seja alcançado, né? O que eu tô dizendo, eu acho que esse Vasco, ele se complicou mais do que os adversários colocaram obstáculos em relação a ele. Por isso que eu tô falando, tem que ganhar em casa. A gente às vezes esquece. Eu não tô dizendo que Série B é camisa, só bota a camisa que ela joga sozinho, longe disso. Mas eu acho que o Vasco, ele precisa entender que ele é o Vasco. O tamanho do Vasco. Mas, o esporte também é gigante. Mas o Vasco... Esse Vasco aí, ele não entra em campo. Tudo bem, esse tamanho do Vasco, ele já... Sabe onde eu quero falar? O Vasco não se comportou com esse tamanho na Série B. E o que eu tô falando também serve pro ano que vem. Que o Vasco não se apegue a subirmos e beleza, porque tem que ter um planejamento. Ou vai ficar batendo e subindo, desce, sobe. O Vasco não é time pra isso. Tá aí, família vascaína, só destacando ali a opinião do Zé Elias, ele fala que esses confrontos do Vasco aí, principalmente dentro de São Januário, é obrigação, e é mesmo, mas ele também cita ali que é a final de Libertadores, é a final de Champions, é a final de Copa do Mundo do Vasco, e amanhã é mais uma. O Vasco realmente é uma decisão, é uma final vascaína amanhã, tem que estar bem concentrado nesse jogo, mandando corrente positiva aí pra gente ter uma grande atuação, uma grande vitória. E os jogadores que o Jorginho escolheu aí que possam realmente fazer a alegria do vascaíno. Temos que disputar a Série A em 2023. Pelo amor de Deus, não aguento mais Série B. Vou ficando por aqui, família vascaína. Gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever aqui no Vasco em Família. O Thiagão tentar atingir a marca aí de 20 mil inscritos. Essa moral pra nós. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.